Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto grave, sério, preocupante, que vem se alastrando o mundo afora, que é a gordura no fígado, também conhecido como esteatose hepática. É um quadro sério que pode trazer muitos problemas para a sua saúde e pior, muitas pessoas já estão no início dessa síndrome e nem sabem. Porque o início de formação de gordura no fígado, ele é assintomático. A pessoa não sente nada. Então lá pelas tantas, depois de alguns anos, vem os sintomas, vem os problemas e vem a gravidade dessa síndrome. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre as causas da gordura no fígado para você se precaver e não ter essa síndrome. E também o tratamento, como reverter esse quadro, que é um quadro perfeitamente reversível. Em poucas semanas você consegue trazer o seu fígado a níveis normais. Porque o fígado é um órgão que se regenera de forma muito acelerada, de forma muito eficiente. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é gordura no fígado. Gordura no fígado é uma síndrome onde os hepatócitos vão acumulando gordura por uma série de fatores que nós vamos falar aqui agora para você. Então ele vai acumulando gordura, o seu fígado vai ficando inchado, vai ficando um fígado gordo e isso traz vários problemas, porque o fígado é um órgão nobre. Ele é responsável por acumular vitaminas, por acumular nutrientes, até sangue ele acumula. Então, ele é responsável por toda a orquestração do seu processo metabólico quando você se alimenta. Ele faz a distribuição dos macronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas. Então, quando o seu fígado está gordo, está comprometido, todo esse processo também fica comprometido. Então, a pessoa tende a engordar com mais facilidade. Ela tende a não processar os nutrientes de forma correta e isso pode evoluir para um quadro gravíssimo. E as três principais causas por que o fígado acumula essa quantidade de gordura, primeiro, e antigamente era o mais comum, era o etilismo, o excesso de álcool. Essas pessoas que ingerem muito, alcoólatras crônicos, tinham esse problema que muitas vezes chegava a evoluir para uma cirrose hepática, que é um quadro gravíssimo do fígado. Mas se você ingere álcool com frequência, você bebe todo dia uma quantidade grande de álcool, o álcool é tóxico. E o fígado tem uma função detox. É o órgão que detoxifica o nosso corpo, juntamente com os rins. Então, o fígado precisa se livrar desse álcool que é tóxico. O álcool não é nutriente, pessoal. O álcool é uma substância tóxica. E em grande quantidade, o fígado não consegue trabalhar, ele transforma esse álcool em aldeído acético, que é uma substância até mais tóxica do que o álcool, olha para você ver. E depois ele transforma para ser eliminado na urina. Então essas substâncias tóxicas vão fazendo com que o fígado trabalhe fortemente, até ele não suportar mais, ele começa a acumular gordura. Até porque o álcool é calórico. Mas hoje em dia outros fatores estão causando essa gordura no fígado. Pessoas que nunca beberam, pessoas que não bebem álcool, estão com gordura no fígado. Segunda causa principal, excesso de medicamentos. Nós estamos ingerindo muitos medicamentos. Você vai no médico cardiologista, ele te passa um antihipertensivo. Aí você começa a ficar fraco, desanimado, vai no outro médico, ele te passa um medicamento para aumentar a sua energia. Aí você quer emagrecer, vai no médico, te dá mais um medicamento. O colesterol sobe, mais um medicamento. Anti-inflamatório, está com dor na coluna, mais um medicamento. Quando você assusta ali, de certa idade, você já está tomando uma caixa de sapatos de medicamento. Não há fígado que aguente isso. Benzodiazepínicos, esses medicamentos tarja preta, são péssimos para o seu fígado. Eles aumentam o citocromo P450, o seu retículo endoplasmático dos hepatócitos, e isso vai fazendo com que o fígado acumule mais e mais gordura, cada vez mais gordura, e aí fica com a boca amarga. Você come os alimentos, sente um enjoo. Então o excesso de medicamentos está sendo cada vez mais a causa dessa gordura no fígado, principalmente as pessoas viciadas em medicamento tarja preta e medicamentos para baixar o colesterol, que os medicamentos para baixar o colesterol têm uma função muito limitada e efeitos colaterais muito severos. Então é importante você verificar com o seu médico a real necessidade de tantos medicamentos, se é o seu caso, e se você tem gordura no fígado devido ao excesso de medicamentos. Mas o que tem mais causado gordura no fígado, inclusive em crianças, ultimamente, pasmem,
o excesso de carboidratos refinados e frutose. Por que, Moacir? Quando você ingere muito carboidrato refinado, você tem uma alta de insulina. E picos de insulina atrás de picos de insulina, você come pão, que tem farinha branca. Se você come muito açúcar, doce, bolo, e isso vai com o tempo gerar essa gordura no fígado. Porque você vai jogando carboidrato com frequência, em grandes quantidades. A sua insulina é acionada toda hora e ela tem uma única função: acumular esse excesso de carboidrato em forma de gordura. Resultado, você engorda e o seu fígado, que precisa acumular aquele excesso de carboidrato, acumula nas próprias células do fígado. E o seu fígado vai ficando gordo. Você vai ficando gordo por fora e também vai ficando gordo por dentro. Os seus órgãos vão acumulando gordura. É como se fosse uma mala que você vai viajar, você vai arrumando a sua mala e ela vai ficando cheia. De repente, você não consegue mais empurrar essas roupas, esse excesso de roupas para a mala. Então você começa a apertar. É exatamente o que o fígado faz. Ele vai acumulando aquele excesso de açúcar na forma de gordura, chega num ponto que ele não consegue mais. É como uma mala cheia. E ele vai acumulando e vai ficando gordo, vai ficando inchado. E isso compromete muito a sua saúde, aumenta a sua possibilidade de ter diabetes. Os diabéticos começam exatamente dessa forma. E o seu fígado fica completamente comprometido. Outro problema muito sério e que está causando muita esteatose hepática, muita gordura no fígado, é o excesso de frutose. Frutose é um açúcar presente nas frutas, mas em excesso ele é tóxico. A frutose é um açúcar tóxico. E aí um adendo muito especial para os nutricionistas, os médicos que estão me escutando. Tem muitos profissionais aí passando frutose para diabéticos, porque a frutose não eleva a insulina. Então, em tese, o diabético pode estar utilizando frutose, mas a frutose tem um problema. Ela aumenta a resistência à insulina. Ela não provoca a insulina, mas ela aumenta a resistência à insulina. E todos nós sabemos que resistência à insulina vai chegar no diabetes ou vai agravar o diabetes. E também a frutose é tóxica em grandes quantidades, assim como o álcool. É tóxica para o fígado. Então ele faz o mesmo processo que o álcool faz, a frutose faz o mesmo processo que o álcool faz. O fígado não consegue se livrar daquele excesso de frutose e vai comprometendo os hepatócitos. Então suco de frutas, mesmo sem açúcar, porque as frutas têm o açúcar natural, que é exatamente a frutose. Suco de fruta, suco de uva integral, já me perguntaram várias vezes no canal, suco de uva integral sem adição de açúcar. Não pode, é sem adição de açúcar, mas tem o açúcar da fruta, da uva, que é exatamente frutose, que é tóxica. Suco de laranja, sem açúcar. Não, coma a uva, coma a laranja, coma as frutas com as fibras, porque aí não há problema, porque está junto com as fibras, a absorção é mais lenta, você tem um processo de depuração mais eficiente. Suco de frutas não deve ser ingerido, porque você joga a frutose pura. Você tira as vitaminas, tira os minerais, tira as fibras, vai praticamente só a frutose. Então, quem tem esse problema de gordura no fígado, tem que cortar suco de frutas, cortar o açúcar e cortar carboidratos refinados. Muitos profissionais de saúde orientam os pacientes a cortar gordura, porque se você já está com o fígado comprometido, é claro que se você ingerir um alimento gorduroso, você vai sentir mal, porque o seu fígado não consegue metabolizar aquela gordura. Mas o que causou o seu fígado gorduroso não foi a gordura, mas foi sim o carboidrato, o açúcar, o pão, a farinha branca e a frutose. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou fazer para reverter esse quadro? Eu já estou com esteatose grave, eu não consigo reverter. Tem várias maneiras. Primeiro, se você ingere álcool, nada de álcool. Se você está tomando muito medicamento, é preciso avaliar com o seu médico a real necessidade desses medicamentos. Será que você realmente precisa de um medicamento para dormir? Ou será que você está apenas viciado nesse medicamento? O seu medicamento para colesterol é realmente necessário? Não deixe de assistir os nossos vídeos sobre colesterol. Então você precisa reduzir essa quantidade de medicamentos. E claro, óbvio e evidente, cortar o açúcar, cortar a frutose, cortar a farinha branca, principalmente em alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados, barrinha de cereal, esses alimentos que se dizem light, que se dizem diet,
A maioria dos alimentos industrializados usa como fonte de adoçante xarope de glicose, que tem uma carga altíssima de frutose, tóxico para o seu fígado. Então, comida de verdade, nada de carboidratos refinados, nada de açúcar, nada de farinha branca, nada de frutose, poucos medicamentos, apenas o necessário e, claro, nada de álcool. Se você seguir essa receita, em pouquíssimas semanas, aí varia de cada caso, você consegue reverter o seu quadro de gordura no fígado e vai evitar de ter problemas de saúde muito sérios. Ok, pessoal? Não deixe de fazer um check-up, meça seu TGO, meça sua TGP, meça seu Gama GT, para ver como é que está indo o seu fígado, se está funcionando bem, porque como eu disse, é muita gente que não sabe que tem esse problema, mas já está acumulando gordura no fígado e depois para reverter é um problema, é melhor tratar no início, ok? Espero que tenha sido útil esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!